grande alegria receber você, viu? Desde o ano passado eu estava querendo que você viesse dar uma aula. Eu acho o Sábio um dos jovens pesquisadores da Unicamp aqui, brilhantes, aqui, viu, Sábio? E tenho profunda admiração pela sua capacidade de reflexão, pesquisa, então vai ser uma satisfação imensa poder você receber na disciplina. Eu não gosto de fazer, eu não peguei teu currículo Lattes, não faço apresentação, também não gosto quando faço, vai pegar o resumo do Lattes e ficam lendo. Já escutei 1000 vezes, e toda vez que escuto, falo, ó, tem que mudar. Aí deixo para lá e não muda. Tá, então, o Sávio é professor aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Unicamp. Nós já fizemos uma pesquisa em conjunto, né, Sávio, sobre qualidade em relações de trabalho na Unicamp. Então, ele trabalha, ele estuda trabalho, mas estuda muito política, classe média, acompanhou muito fortemente todos os movimentos de mobilizações que ocorreram depois de 2013, né, sabe? Fez muita pesquisa de campo, inclusive por isso que ele vai falar com a gente hoje, nesse tema que nós temos para ele, focando um pouco na percepção da juventude sobre toda essa questão mais política e nacional. Então, Sávio, é uma alegria imensa poder contar você aqui na nossa disciplina. O Sávio, eu passei para ele, eu depois eu vi só que passei o cronograma, vou te passar o cronograma atualizado, viu? Depois que eu só vi que eu não mandei o programa com todas as coisas, né? Estava faltando, tinha uns buraquinhos naquele cronograma que eu mandei para você, mas eu te mando ele. Então, Sávio, é um prazer imenso contar com a tua ajuda aqui na aula de hoje. A professora Ludmila pede escusas, vou usar um termo conhecido. Para entrar já no objeto de reflexão. É exatamente para tratar do objeto da aula, lembrei por causa disso. Aí, que ela não está muito bem fisicamente, né? Então não vai entrar na aula de hoje, tá? Sávio, você faz uma intervenção inicial, uns 40, 50 minutos, depois tem um grupo aqui que vai te formular algumas questões a partir dos textos que você passou para a leitura da turma, tá? E aí a gente faz o debate, tá? Então, tá com a palavra, Sávio. Obrigado mais uma vez. Beleza, Dari. Bom, boa noite de novo para todo mundo. Quero dizer aqui que é uma alegria muito grande poder participar dessa aula. A admiração é recíproca, Dari, pelo que você também tem, durante tanto tempo, pesquisado, e também pelas coisas, né, que são a forma de atuação num campo mais amplo da política universitária, né, e grandes debates, né, da sociedade brasileira. Então, fico bastante motivado para poder participar dessa aula. Eu vi algumas aulas, né, que vocês ofereceram a partir de convites para outros colegas, e achei uma proposta extremamente interessante para a gente poder criar esses laços, né, que estão aqui, diversas disciplinas, diversas áreas, buscando entender algo muito complexo que é um momento, enfim, esse espaço aí de alguns anos que tem provocado mudanças tão grandes e estruturais no Brasil. Gente, olha, vou aqui, além então de agradecer, vou também já começar apresentando, descrevendo e justificando qual é a proposta, né, que eu vou fazer aqui com vocês, na medida em que havia passado para o Dari, né, 2 textos para possível leitura prévia, né, antes da aula. Foram textos que eu publiquei na revista Crítica Marxista, bem fácil acesso, né, em 2018, em 2020. O primeiro deles a respeito da relação entre classe média, a ideologia meritocrática e a luta anticorrupção. O segundo, já mais relativo a um momento, né, de ascensão política do campo, que foi e é até hoje liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que
é uma coisa, assim, difícil, né, quando a gente estuda o tema há muito tempo, às vezes pode parecer mais fácil você falar sobre ele, mas às vezes tem uma dificuldade que é escolher um pouco qual entrada para esse tema você vai privilegiar, porque ao longo do tempo, você vai percebendo como que esses objetos e fenômenos que são bastante multifacetados, eles permitem um olhar, diferentes olhares, né, você consegue formular diferentes perguntas para o problema. Então, o que eu fiquei pensando, e pressupondo que alguns aqui, ou a maioria, pode ter lido os textos, eu quero localizar um pouco, né, aqueles argumentos dentro de uma produção mais ampla, que eu tenho sobre o tema das classes médias, e fazer algo que geralmente eu não faço muito, que é propor esse caminho de análise, essa entrada para a discussão da classe média no Brasil contemporâneo, privilegiando até minha experiência com os processos políticos que eu não só participei, né, muitos aqui devem ter participado também, mas com o objetivo de fazer com que essas experiências, elas começassem a fortalecer problemas de pesquisa, né, para você voltar para a teoria e com ela poder ter uma reflexão sobre a experiência, que eu acho que é um pouco isso que a análise acadêmica, científica pode fazer. Sou professor de sociologia, eu tenho duas grandes áreas de pesquisa, né, sociologia do trabalho, como o Dari aqui fez referência, e também o campo dos estudos sobre classes sociais, né, especificamente classe média. Eu, já no doutorado, né, eu fiz o doutorado ali no fim da década de 2000, né, foi um tempo um pouco longo até, de 2007 até 2011, defendi em 2012, que teve um momentozinho que eu parei, mas era um trabalho que tinha uma pretensão de pesquisa empírica, mas ele acabou se restringindo a uma discussão teórica que eu achei importante ser feita a respeito do lugar do conceito de classe média na teoria marxista, né. Aqui, então, eu já apresento aquele que é talvez o grande pano de fundo dessas análises, né. Eu tento introduzir o problema da classe média, o problema das classes médias, no interior de uma problemática mais ampla a respeito do funcionamento, organização das contradições das lutas de sociedades capitalistas, tendo como pano de fundo, né, uma teoria sobre a exploração do trabalho, né, e como que a classe média ela participa de uma forma específica dos processos, né, de exploração do trabalho, tal como desenvolvidos pela teoria marxista. Eu não vou falar muito sobre isso, assim, se quem tem interesse no tema, se quiser, né, a tese ela está disponível no repositório lá da Unicamp, enfim, mas já ao longo, né, desse processo, ele foi basicamente feito, né, um processo de pesquisa teórica, ao longo do segundo mandato, né, do governo Lula e do primeiro, da Dilma Rousseff, né. Por que que eu estou dizendo isso? Não era ainda um tema tão candente, não era algo que estava sendo debatido da forma como eu estava fazendo, naquele contexto específico. Pelo contrário, a noção mais comum era o debate em torno de um projeto dos governos petistas acho que isso ficou mais claro, né, no primeiro governo da Dilma, de fortalecer a classe média brasileira, né. Ela tinha até um slogan que era fazer do Brasil um país de classe média, né, que significava, sobretudo, incluir trabalhadores, de maneira mais favorável no mercado de consumo, crescer renda, fazer com que as opções e as possibilidades que estavam apenas restritas a uma parcela pequena da sociedade brasileira pudessem se ampliar. E não é só, então, para comprar, né, um eletrodoméstico, um carro, enfim, um produto de bens não duráveis, significava também uma inclusão, uma forma de acesso ao sistema de educação, né, ao ensino superior,
significava a possibilidade de financiamento para esses mesmos estudantes no exterior, enfim, tem um conjunto muito grande de políticas que estavam orientadas para uma maior inclusão de segmentos, estratos de renda da população brasileira, que ficavam tanto quanto à margem, né, dos projetos de desenvolvimento. Bom, como vocês sabem, lembram, ou alguns precisariam pesquisar, podem ser mais novos, mas já no primeiro mandato do Lula, você tem uma crise que é muito importante para compreender o começo de um movimento que deu a uma propensão antipetista vinculada à questão da corrupção, que foi o processo conhecido como do mensalão, né? Embora ele só tenha tido uma repercussão mais ampla quando foi para o STF em 2012, né? Ele aconteceu no primeiro mandato de Lula a ponto de já reunir um conjunto de insatisfações bastante marcadas, né, por uma alta classe média em relação ao governo petista, e que tiveram momentos marcantes que às vezes a gente esquece, né? Os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, né? O Lula foi fazer um pronunciamento no Maracanã lotado e tomou uma vaia absurda. Não sei se vocês lembram disso, peguem ali no YouTube para ver. Foi uma coisa muito, muito forte. Um estádio inteiro vaiando o presidente. E algo que até contrastou, né, com com aquilo que ele significou na sua saída em 2010, que foi índices de aprovação muito grandes, muito altos, né, saiu com quase 87, salvo engano, 88% de aprovação no seu segundo mandato. Então, mesmo fazendo uma pesquisa teórica, eu comecei a identificar essa reorganização, né, de um bloco antipetista muito marcado pela presença, né, de alta classe média, que era aquela que mais estava nesse estádio no dia, mas, sobretudo, pela pauta da corrupção como grande organizador, né, dos questionamentos a esse governo. Evidentemente que motivos existiam para que isso acontecesse. Entre os motivos existirem e eles se tornarem a prioridade de uma pauta política, tem uma diferença, né? Não são todos os projetos, não são todos os partidos e os políticos comprometidos com casos de corrupção que são alvo de grandes movimentos sociais anticorrupção, não são todos. Então, o que explica, naquele momento, né, esse campo se formando? 2006, salvo engano, 2007, no que se chamou de crise aérea no Brasil, quando houve greve de trabalhadores dos aeroportos e os aviões, os voos demoravam muito para sair, né? Ficou uma situação para quem usava mais os aviões muito desconfortável, houve muitos protestos naquele momento, e a própria figura do que hoje é o nosso governador do estado, João Dória, ele surge numa dessas manifestações, que é o movimento Cansei. O movimento Cansei reuniu 2.000 pessoas na rua Oscar Freire, em São Paulo, contra as crises, né, que seriam provocadas pelo governo do PT. Rua Oscar Freire, não sei se todos conhecem, uma rua, enfim, ela é muito extensa, né, mas tem uma parte bastante marcada por um consumo de alto luxo, enfim, bastante movimentada por uma parte dessa alta classe média, de frações burguesas em São Paulo. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque é muito comum que, quando a gente vá falar a respeito... Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu já devia ter falado antes, né? Depois do doutorado, e principalmente quando entro na Unicamp como docente em 2014, projeto de pesquisa, né, que eu venho até os dias de hoje elaborando e realizando, trata o que explica, né, quais são as causas, as motivações, os processos que precisam ser analisados para entender o comportamento da classe média no ciclo petista.
É claro que quando finda o ciclo petista em 2016, eu continuo estudando o comportamento da classe média, mas agora em relação às alternativas que foram colocadas aos governos do PT. Então, era esse é o projeto, né, e a pesquisa que realizei nos últimos anos, que tentava, então, buscar respostas para esta pergunta, né, que explica o afastamento da maior parte da classe média brasileira e a resistência desta classe média à política econômica e social dos governos do PT. Eu vou falar sobre isso mais à frente, tentando já, evidentemente, indicar as respostas que eu dei ao longo do tempo, mas para vocês entenderem que isso já estava sendo formulado de alguma maneira naquilo que eu estudava de uma perspectiva mais teórica, e aí o momento, de fato, mais decisivo para recolocar aqueles problemas num patamar novo foi, de fato, junho de 2013, né? Junho e julho de 2013. Aqui é até um momento que eu gostaria um pouco de falar de uma experiência pessoal, porque eu acho que ela pode ser importante, né, para outras generalizações, ainda que fazendo as mediações necessárias. À época, em 2013, eu trabalhava em Londrina, né, cidade do norte do Paraná, na Universidade Estadual de Londrina, era professor temporário lá, e quando começaram os protestos em Londrina, eles foram depois um pouco, evidentemente, do foco inicial em São Paulo, né, da luta pela redução do aumento da tarifa do transporte público, Londrina é uma cidade, enfim, uma cidade média, do ponto de vista da classificação, acho que ainda se mantém assim, né, porque ela tem ali 500 mil habitantes, um pouquinho mais só do que isso, muito marcada pela produção da agropecuária, né, e de serviços, né, com universidades, é um polo ali do norte do Paraná importante, uma cidade muito bacana também. Mas o ponto é, na hora que explodem esses protestos, eu tinha terminado o doutorado, com uma tese, né, bastante teórica sobre o lugar, né, do conceito da classe média na teoria marxista, e tentava já aos poucos mobilizá-lo para compreender a dinâmica do processo social político brasileiro. E no primeiro grande protesto que houve em Londrina, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi a participação de muitos estudantes, evidentemente, né, tanto secundaristas quanto do ensino superior, mas junto com aqueles coletivos, partidos, organizações que eu costumava ver nas ruas, né, partidos de esquerda, progressistas, que estavam colocando uma pauta de ampliação, né, da cidadania, da democracia, até com outras mais radicais. Naquele momento, num protesto mais amplo em Londrina, eu percebi uma presença muito grande de um conjunto de grupos sociais, principalmente de classe média alta da cidade, que não tinha uma tradição, né, de participação nessas manifestações políticas. E em determinado momento, né, quando muitas pessoas começaram a aparecer com a camisa da seleção brasileira, também às vezes esquecemos, né, o contexto era a Copa das Confederações, então a questão ela se mobilizou para questionar os gastos que o Estado estava fazendo naquele momento, sem a contrapartida de bons serviços de saúde, educação, etc. Mas quando eu vi aquelas pessoas, aqueles grupos participando da manifestação, eu percebi, poxa, isso aqui é algo que eu nunca tinha presenciado, né? Com esta militância. Não, eu lembro, eu era muito jovem, embora lembre um pouco, mas eu era jovem nas manifestações contra o Collor, né, em 92, 93, né, pelo impeachment, que aí sim, né, um público onde poderia haver um tanto quanto similar, mas nesse caso me chamou a atenção o quanto que alguns aspectos eles estavam se tornando mais evidentes nesse tipo de manifestação, e essa força de uma tentativa de resgate da nação, né? Cantaram muitas vezes o hino nacional,
de uma maneira que me parecia um tanto quanto distinta de uma politização que é feita por grupos que tinham mais tradição de manifestação política. E eu vou confessar para vocês, bom, primeiro o seguinte, a realidade que eu estou dizendo é muito diferente do que estava acontecendo em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Era algo muito típico, imagino, muito possível de estar acontecendo em boa parte das pequenas e médias cidades brasileiras em que esses protestos chegaram, e eles chegaram de uma maneira diferente, mas eu fiquei um pouco apreensivo com essa dinâmica de um resgate de uma ideia de nação que estava sendo perdida, né? Principalmente, e a partir ali do fim de junho, ao longo de todo o mês de julho, a pauta de que o grande problema da nação é a corrupção e o grande motivador, a grande causa desse problema é o governo federal, que no caso era o governo Dilma Rousseff, me pareceu ali que, de fato, este movimento não tinha volta, né? E, diferentemente de muitos colegas, embora o ponto é esse, diferentemente de muitos colegas, eu não fiquei animado com junho de 2013. Claro que você vê, né, toda a potência, as disputas que estavam sendo feitas, também explicadas pela diversificação, democratização do acesso ao ensino superior. Então você percebia os movimentos feministas, antirracistas, enfim, um conjunto de movimentos que tinham bastante proximidade com pautas de esquerda, se reconhecendo como sujeitos políticos, né, e exigindo uma autonomia para poder falar sobre essas bandeiras, mas naquele momento, principalmente neste contexto de uma cidade média brasileira no interior do país, com muita força de uma concepção ali de uma economia marcada pelo agronegócio, né, para um estilo de vida também orientado por isso, eu falei, não posso falar um palavrão, então isso aqui vai dar M. Eu tenho testemunhas de que eu falei isso em junho de 2013. Evidentemente que ao falar dessa forma, ela está equivocada do ponto de vista da explicação dos processos sociais, porque não estava nada garantido que aquele tipo de processo ia desaguar hoje num governo como a gente tem hoje. Isso é um equívoco, né? É o que a gente chama de um dispositivo teleológico. Já que eu conheço o fim, eu vou lá para onde eu acho que as coisas começaram e imagino que tem uma linha reta, única, necessária, que faz com que um ponto conecte no outro. Eu não acho que não é esse tipo de questão que eu estou aqui apresentando, mas eu estou tentando mostrar que sim, existia algo ali que aconteceu e aquele projeto foi vitorioso, né? Podia não ter sido, mas foi. Então, desde então, eu achei que era importante que eu tentasse explicar o que é esse fenômeno, né, de uma entrada marcante de grupos nitidamente, e pelas todas as pesquisas que se seguiram, marcados pela presença de classe média e especificamente da alta classe média, como que eles, por que eles reagiram, né? O que acontecia no ciclo dos governos petistas que causava aquela reação negativa, aquele tipo de revolta. Bom, tudo bem até aqui, assim? Estou falando muito rápido, tranquilo? O passo seguinte foi, então, formular isso como um projeto de pesquisa, é o que eu disse que eu faço até hoje. O primeiro produto desse, desse, dessa pesquisa foi um artigo em 2015, num livro, vocês conseguem acessar fácil, está disponível na internet, chama-se Direita Volver, foi organizado por 3 colegas, né, o Sebastião Velasco, André Kaiser, o Gustavo Codas, falecido. Eles chamaram alguns pesquisadores para poder entender, em 2014, 2015, né, o que estava acontecendo, que novas direitas, ou pelo menos uma reorganização da direita brasileira, ela estava se processando naquele momento. Eu escrevi um texto chamado Classe Média e Conservadorismo Liberal. Eu não sabia que liberais e conservadores, evidentemente, iam disputar uma eleição em 2018, tendo Jair Bolsonaro na sua liderança.
Mas, naquele momento, eu comecei... O que eu estava olhando? Eu estava olhando para reações de uma parte da classe média em jornais, revistas e outras pesquisas, e também para um tipo de intelectual, né, desse campo, jornalistas, professores, que de alguma maneira organizavam as ideias sobre por que o PT é tão ruim, por que ele está destruindo a sociedade e para que sociedade, para que modelo de sociedade a gente deveria rumar, né? Qual seria essa transição que deveria ser feita? Quem eram, né, essas pessoas? Enfim, algumas que a gente até hoje estão, e algumas modificaram o discurso, mas era o Reinaldo Azevedo, era o Luiz Felipe Pondé, era o João Pereira Coutinho, né, um cientista político, filósofo português. Todos eles se apresentavam, ou pelo menos a boa parte deles se apresentava como: eu sou um conservador liberal da tradição anglo-saxã. É aquela que não tem o conservadorismo moral, né, nos costumes. Não, nós não somos isso, mas nós somos contra essa ideologia jacobina, radical, de esquerda, que imagina que as coisas podem se transformar de uma hora para outra, sem preservar aquilo que foi testado pela história e que funciona, né? O que teria sido testado pela história e que funciona nessa tradição conservadora liberal anglo-saxã? São as instituições do mercado, né? É como se eles tivessem... É o conservadorismo liberal que se viu vitorioso depois da queda dos regimes, né, do chamado socialismo real, e que, enfim, o capitalismo, no seu formato, né, de livre mercado, com as propostas de menor intervenção, né, em política social, ele venceu, né, e, portanto, isso pode se compatibilizar de alguma maneira com um pensamento conservador. Bom, eu olhava isso e eu dizia assim, o pessoal que está indo protestar a partir de 2015, 2016, não estava com essas ideias na cabeça, mas estava lendo essa turma. Então, o que será que tinha ali que fazia com que aquelas pessoas elas falassem coisas que pareciam fazer sentido? Tinha uma coisa muito interessante, que é um princípio conservador que tem lá desde do final do século XVIII, né, antes até, mas enfim, o princípio da não uniformidade humana, né, de uma certa desigualdade natural de dons, habilidades, talentos, que faz com que qualquer projeto igualitarista da esquerda tivesse, na verdade, tentando resistir a um problema de natureza, né? As pessoas não são iguais. Então, eu teria que falar muito sobre isso, tá? Porque é algo que eu tenho também escrito, pesquisado bastante, até uma disciplina que eu estou aqui oferecendo nesse semestre, no curso, no programa, né, de pós-graduação em Sociologia, tem a ver com isso. Mas o fato é que em 2014, nas eleições, quem era o conservador liberal na prática, né, sem ser esse no campo das ideias? Vocês lembram? Era o pastor Everaldo, né, que teve ali uns 2, 3%, 4% de eleições. Ele era programa do Bolsonaro, ou seja, politização reacionária das demandas por ampliação de cidadania em termos de gênero, em termos de raça, sexualidade, proteção da família, né, contra aqueles que querem desmoralizá-la, querem sexualizar as crianças, como se elas já não fossem de qualquer maneira, mas enfim, tem que ler um pouco do Freud para entender isso, mas o ponto e o programa neoliberal, né? O pastor Everaldo, ele colocava privatizações, desregulamentação, reformas neoliberais. 2014 não era este, né, o programa que comportou aqueles anseios antipetistas no momento. Ele foi concentrado mais na candidatura de Aécio Neves, mas ele já estava ali de alguma maneira, e ele era muito diferente desses intelectuais que estavam trabalhando no campo de um conservadorismo liberal, em outro registro, né, num registro que não exigiria esse reacionarismo que é característica do conservadorismo liberal, tal como
ele realmente está existindo. Estou falando de tudo isso, gente, pelo seguinte, ali, eu até deveria ter indicado esse texto também, assim, para quem tivesse interesse, Dari, porque tem algumas frases muito emblemáticas a respeito de uma organização da reação da classe média, né? Eu pego uma delas do Luiz Felipe Pondé, que ele dizia o seguinte: eu sou filho de militar, meu pai era aviador da FAB, enfim, ele fez faculdade de medicina antes de ir para filosofia, etc. Eu sou muito acostumado com aviões, mas hoje em dia é muito triste. Andar de avião, ir para os aeroportos é como frequentar um churrasco na laje. Essa frase foi, esse texto é 2012 ou 2010, acho que 2012, preciso confirmar, mas enfim, é o antecessor daquilo que depois ficou mais conhecido, né, como o horror das classes que estavam acostumadas, né, a frequentar esses espaços e que, em razão do aumento de renda e de serviço, desenvolvimento econômico que foi verificado até certo ponto, né, no ciclo dos governos petistas, significava um compartilhamento maior de espaços de serviço com aqueles que estavam chegando de baixo. Isso era só no aeroporto? Não era. Era na universidade, era no hospital, né? Era em lugares de lazer, né? Bom, o que acontece então, né? Aos poucos, isso vai mostrando como que essa certa disparidade entre a classe média e o conjunto dos demais trabalhadores, né, principalmente classe operária, o proletariado, as classes populares, vai criando uma dinâmica de, e aqui que é o ponto da pesquisa que talvez seja o mais complexo das suas interações, né, é aquele momento em que a gente tem que explicar quais são os motivos, né, que causam essas reações. E aí a gente poderia formular as seguintes perguntas: eles são explicados em razão de um conflito econômico, né, de uma questão de ordem financeira, no sentido de se as pessoas perderam dinheiro dessa classe média e elas estão mais elas têm suas expectativas frustradas, elas estão empobrecendo. Será que era isso que aconteceu, né? Uma segunda ordem de problema seria: será que a coisa está mais na ordem do simbólico, das disputas ideológicas, né? O que explica essa reação que aos poucos se tornou tão efetiva? Eu estou falando classe média aqui no singular, sem fazer as inúmeras complexificações que deveriam ser feitas. Eu posso voltar a isso depois, mas eu imagino que vocês devam estar entendendo, né, para que objeto eu estou olhando quando eu estou falando classe média. Até porque vocês leram os textos, né, mas assim, quem está ouvindo, né, e quem não tá acompanhando, acho que uma nota breve seria: estou olhando para, principalmente, os segmentos, né, de trabalhadores assalariados com alta qualificação, credenciais, né, que habilitam para postos de trabalho de gerência, supervisão, enfim, mais voltados para o trabalho intelectual, profissionais liberais, autônomos, altamente qualificados, né, então conjunto de, enfim, advogados, engenheiros, economistas, como assalariados, professores universitários também, o escalão mais alto da burocracia do Estado, né? Essa turma toda que eu falei é muito pequena perto da população brasileira, né? Nos estados que talvez ela seja maior, ela não vai dar 10, 12, no máximo 15%, né? Muito, na verdade, até longe disso. Depois eu indico textos como do José Alcides Figueiredo Santos e do professor Adalberto Cardoso, que quantificam um pouco disso que eu estou falando.
E você tem um segmento que a gente poderia chamar de classe média média, classe média baixa, que são os setores de menor autonomia no trabalho, mas ainda vinculado ao trabalho nos serviços, trabalhos intelectuais, de escritório, que exigem algum grau de qualificação, não é o trabalho, no sentido tradicional, trabalho proletarizado, né, que marca esse conceito. Evidentemente que eu estou fazendo aqui um resumo muito amplo de uma discussão teórica que é bem mais ampla, eu posso voltar a ela se vocês quiserem depois. O que eu só queria dizer é, mesmo nesses termos alta e baixa classe média, você não vai encontrar mais do que um quarto ou um terço da população brasileira, né? Então, quando você fala classe média, não é a média ali que dá a maior parte da população, pelo contrário, né? É um segmento minoritário em relação ao conjunto da massa trabalhadora, principalmente em ocupações de execução, com, até por isso, salário reduzido, mas conversa depois, com salários, em extratos de renda menor, e que podem não necessariamente trabalhar com as mãos, né, mas principalmente trabalham com as mãos, e são aqueles postos de maior execução, né, mesmo que em cargos em que não tenha transformação direta de produção material. Mas, enfim, isso muito do que eu tentei discutir no doutorado, e estou tentando resumir aqui um pouquinho de uma discussão bem mais ampla. O que eu só queria dizer para vocês é que é muito menor do que a gente imagina quando fala de classe média, né? Aquela nova classe média, que era o projeto dos governos petistas de ampliar, né, a renda desses estratos, ela era composta, sobretudo, por essa classe trabalhadora, classes populares, o proletariado brasileiro, que aumentou a renda, né? Ela não se transformou na classe média no seu sentido sociológico, porque teve a sua renda ampliada. A discussão era um pouco mais além. Mas eu parei aqui com vocês nesse momento, então, fechando esse grande parênteses aqui teórico, desculpa dessa volta, mas eu cheguei nesse momento que foi, depois da eleição de Dilma em 2014, muito apertada, né, como vocês devem lembrar, o questionamento do resultado das urnas pelo candidato derrotado, que disse que perdeu para uma organização criminosa, né, e não para um partido político, que era o Aécio Neves. Na sequência, já é um governo que começa politicamente muito debilitado, dá uma guinada à direita para ver se vai se resolver, não resolve, e chega em 2015 com massivas, né, manifestações fortes, de muita presença de pessoas que pedem a deposição da presidente eleita, né, que vai ser concretizado em 2016. Eu fui para essas manifestações, parte delas, fui na maior que teve, no dia 13 de março de 2016, na cidade de São Paulo. Eu e mais alguns colegas, uma professora, Luciana Tatagiba, que é hoje doutorando, está terminando a tese, o Gustavo Casasanta, enfim, nós fomos para essa manifestação. Quando eu saí, depois de um dia inteiro andando, conversando com pessoas, gravando um pouco as percepções, eu lembrei muito daqueles grupos de 2013 que eu via se formando, né? Segundo, eu estimei, junto com os colegas, com certeza isso aqui tem mais do que 300 mil pessoas, porque a nossa base de manifestações, a nossa, que eu digo, quem tem algum histórico de participar de manifestações, sabe que a Paulista, para você fazer o número de pessoas é muito difícil. Eram vários e vários quarteirões que você não conseguia andar, não só ela, como as vias laterais também. E, evidentemente, a Folha de São Paulo, ali pela metodologia, auferiu, no mínimo, né, 500 mil pessoas, e era isso mesmo ou para mais. Mas eu saí daquele dia, até conversando com os colegas, eu falei assim, vamos chutar dessas, talvez, 500 mil pessoas, o número de pessoas com ensino superior e o número de pessoas dos estratos de renda acima de 5 e 10 salários mínimos, né, como renda familiar, porque daí você começa, é um proxy, né, da classe média, tal como eu estou usando, né, para entender qual era o peso da classe média naquele grupo.
Eu chutei na época, e até os colegas brincaram, a gente chutou e deu muito certo, né? Sem os recursos que os sistemas de pesquisa, que trabalham com os métodos científicos, eles utilizam, a presença naquele espaço me pareceu muito comum de outros grupos, né? E de outros contextos que eu frequento de classe média. E para vocês terem uma ideia, então, no dia 13 de março de 2016, na Avenida Paulista, o público, né, entrevistado lá pelo Datafolha, que indicou, né, ter renda familiar superior a 5 salários mínimos, veja, pelo Datafolha, em São Paulo, haveria 26%, né, das pessoas estariam em grupos cuja renda familiar é acima de 5 salários mínimos, 26%. Quanto dessas pessoas estavam na manifestação? 69%. Acima de 10 salários mínimos, se na cidade de São Paulo gira em torno de 11%, na manifestação, 44%. Quase metade da manifestação era composta pela alta classe média. Era como se, parte importante, era como se quase todos os votantes de Aécio tivessem dito, vamos fazer agora de uma outra maneira, vamos para as ruas questionar aquilo. Hoje, né, quando você pega as explicações sobre os protestos que levaram à deposição de Dilma, era como se o povo tivesse levantado de maneira homogênea as ruas. Não foi isso que aconteceu. Foram manifestações em que esta classe média, principalmente a alta classe média, estavam sobre-representadas, né, e não apenas porque elas têm mais condições de ir para as manifestações materiais, mas porque tinha algo ali que dizia respeito. Gente, eu sei que eu estou falando muito, já são 10 para as 10, mas eu vou tentar falar o resto que eu tenho para falar em 15 minutos, tudo bem? Então tá, porque daí chega no coração aqui daquilo que vocês leram nos textos, né? Eu tentei combinar para explicar essa reação da classe média, as dimensões econômicas, políticas e ideológicas. Economicamente, pelas pesquisas é muito difícil porque você começa a olhar que sim, houve momentos importantes em que os postos de trabalho típicos de classe média, eles cresceram, principalmente com o avanço, né, do complexo petroquímico, enfim, as empresas que exigiam engenheiros, pessoal altamente qualificado, mas você percebia que não cresceu tanto quanto as profissões e os postos de trabalho da base da pirâmide. Então, poderíamos dizer, e sendo bastante assim, mas todos ganharam até certo momento, mas não ganharam da mesma forma, né? E houve frustração de expectativas quando, a partir de certo momento, você tem um inflacionamento do diploma, tem muita gente diplomada e não tem postos de trabalho que vão satisfazer aquele conjunto de pessoas que têm o diploma nas mãos. Mas não podia ser, mas não é só uma questão econômica nesse sentido, quase que eu estou dizendo de financeiro, né? Econômico eu acho que é muito mais amplo do que isso. É um econômico político, né? Um conjunto de modificações que questionaram as formas de poder tradicionais. E ideológico, porque política social desse ciclo de governos petistas secundarizou critérios meritocráticos, ou pelo menos critérios que seriam vistos como mais adequados por uma ideologia meritocrática. Deixa eu dar um exemplo concreto de um caso que eu acho que isso tudo se une. Políticas de ações afirmativas, cotas étnico-raciais. Ela tem uma dimensão econômica, né, que é retirar espaço de universidades públicas e de concursos, que são espaços privilegiados para a reprodução da classe média. Ela tem uma dimensão política, porque os movimentos que conquistaram essa política, principalmente os movimentos negros, eles se constituíram como sujeitos políticos autônomos, que tinham uma voz própria, que estavam disputando espaço na sociedade e não iriam aceitar os racismos velados, né, tão comuns na tradição da sociedade brasileira. E, no âmbito ideológico, é um choque no princípio meritocrático, de que, segundo o qual, as regras, as provas, têm que ser exatamente as mesmas, porque os mais esforçados, os mais inteligentes, habilidosos, vão se dar melhor.
eles precisam, né, se justificam como se dá melhor. Veja como a política de ações afirmativas, as cotas étnico-raciais, elas são um exemplo da combinação de todos esses processos, né, e como elas impactam de maneira forte. Então, pegando nas pesquisas naquele momento, nós percebíamos que políticas de ações afirmativas, as cotas, eram vistas como os grandes problemas do Brasil no momento, né? As pesquisas do Plá Bortelado, da Esther Solano, mostraram isso em algumas manifestações. Bom, contei um pouco aqui de porque tudo o que me fez escrever aquele texto, que alguns aqui devem ter lido, imagino, a turma toda, que foi o artigo Classe Média, Meritocracia e Corrupção, para tentar entender como que o movimento, né, organizado pela Operação Lava Jato conseguiu ser o grande portador dos anseios de uma classe média que se via como acossada pelos piores, os piores que estavam ascendendo, seja de maneira ilícita pela corrupção, mas seja de maneira lícita e legal por os mecanismos de políticas sociais, ações afirmativas, né? Era como se, de alguma maneira, não dava apenas para explicar que a pauta anticorrupção da classe média era seletiva, ela tinha alguma coisa mais forte, mais orgânica, né? E aí eu vou ler os textos do Sérgio Moro, vou ler os textos do Deltan Dallagnol, em que isso fica muito claro, né? Ou seja, como que eles usam a sua biografia, principalmente Deltan Dallagnol, vai usar a sua forma de ver o mundo, o seu lugar dentro do mundo, para fazer uma avaliação a respeito de como deveria ser a relação entre Estado, sociedade, Estado e mercado, né? Como desse princípio meritocrático ele se apresenta como grande deslegitimador moral de projetos de desenvolvimento nacional, como aquele que estava sendo, com todos os seus defeitos, com aquele que estava tentando ser feito pelos governos do PT. É esse lavajatismo que, de fato, de base social da classe média, que mudou o cenário político nacional, desde principalmente 2015, ao longo, né, percorrer a Avenida Paulista nos atos que eu fui em 2015, 2016, era um cenário de criar, né, um herói, criar um símbolo de resistência moral vinculado à figura de Sérgio Moro, e aquilo, de fato, se transformou num ativo político, né, que ia ser usado eleitoralmente de alguma maneira. E aí eu vou para a parte final, né, da minha apresentação. Vocês viram aqui que eu não desenvolvi passo a passo os argumentos do texto, porque eu imagino que quem tem interesse de ver qual vai ler, ou já leu, né, ou vai ler agora, mas vou para o argumento final, que explica um pouco o texto de 2020, né, classe média ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro. Não vou falar aqui sobre... Sávio, nesse texto, pedi um favor para você, porque eu só me dei conta hoje, eu nem mandei para os alunos, que o link que você mandou é do aquele texto da meritocracia e corrupção, e esse do neofascismo, aqui, eu me dei conta só hoje que era o mesmo link, viu? Tá? Sem problema, porque eu vou falar duas coisinhas, fica aí, depois eu mando o link correto. Não, eu já mandei o link agora para eles, tá? Legal. Mandei o link, só que eu não acho que não... Tá? Não, perfeito. Porque a grande explicação é essa, né? Se a pauta era a pauta anticorrupção, se a pauta era a disputa por um ideal de mérito, como que você coloca como liderança uma figura que praticamente em todas as provas de mérito que a ele foram concedidas, ou reprovou, ou abandonou, e estaria muito longe de representar um ideal, de uma referência, né, digamos, para esse projeto visto como de reorganização, remoralização do país. É que não era bem assim, né? Ele não estava longe, de fato, de representar isso, se nós voltarmos, e aí eu vou fechando, voltarmos à questão do conservadorismo. O conservadorismo não era aquele
aquela concepção que foi sendo tornada mais palatável por jornalistas, articulistas, intelectuais, o conservadorismo brasileiro realmente existente é aquele que é produto de uma sociedade em que o conflito social foi resolvido com o poder de polícia, com a ordem, com a autoridade irrestrita, uma sociedade que foi organizada dentro de uma estrutura colonial escravocrata, né, que relegou parte desta população à marginalidade, à exclusão, à discriminação, e que esses conflitos, o conservadorismo brasileiro, ele é, sobretudo, uma resposta, né, à tentativa de acomodação dos fatores estruturais que causam essa desigualdade, essa exclusão. Por isso, como explicar, e esse texto, quando vocês forem ler, eu coloco ali alguns dados da pesquisa do Datafolha, como explicar que a figura de Jair Bolsonaro, ela surge com mais força na alta classe média, né? Vai se ampliando para outros estratos de renda, outras classes com o tempo, evidentemente que ele só ganha eleição se ele ganhar em todos, né? Ou pelo menos na maior parte dos estratos, só não ganhou na renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, o resto ele venceu. Mas como explicar que né, este governo foi o portador não só do antipetismo, que aí, enfim, o anticomunismo dele pode ajudar a explicar, mas o portador de uma renovação do país, uma renovação dos valores fundamentais do país, uma renovação da economia brasileira. E aí, duas explicações. Uma, ele precisou encontrar, ele, né, seu grupo conservador, precisou encontrar fontes alternativas de justificação ou de normalização. Quais foram elas, né, que cumpriram um papel fundamental? O lavajatismo, então não é à toa que Sérgio Moro depois vai integrar o governo, né? Não que ele tenha manifestado voto, mas todas as suas ações foram para derrotar a candidatura de Fernando Haddad, como hoje já é mais conhecido em razão dos vazamentos, né? Mas é evidente, né, que o movimento lavajatista, a prioridade era derrotar, né, os governos do PT, e não se importou com isso quem iria ocupar o lugar. No caso de Sérgio Moro, ocupou ativamente esse governo, mas não era só essa fonte, tinha que ter outra, tinha que ter a banca, né? Tinha que ter o que se chama hoje de Faria Lima, tinha que ter aqueles representantes do capital financeiro, representantes do que se chama de mercado financeiro, que imaginaram que esse seria o governo forte o suficiente para promover as reformas e as políticas orientadas para uma economia cada vez mais financiarizada. Não acho que é só oportunismo de neoliberais. Eu tenho escrito bastante com 2 colegas, a professora Mariana Chaguro e o professor Michel Nicolau, o quanto que neoliberais e conservadores têm uma convergência mais forte. E essa convergência está na instituição família. No caso dos neoliberais, se você é contra o estado de bem-estar social, quem vai garantir a seguridade é a família, né? Então eles vão justificando as formas de investimento familiares como as mais eficientes. Do lado conservador, você percebe a moralização, né, a politização reacionária das demandas por ampliação da igualdade, cidadania, enfim. Indico depois alguns textos, se vocês quiserem, sobre isso, mas é um debate que está acontecendo em várias partes do mundo, né, com autoras importantes. Uma delas é uma socióloga chamada Melinda Cooper, e outra, a cientista política Wendy Brown. Mas, enfim, tem uma especificidade do Brasil, e aí depois eu indico um pouco a literatura para vocês, porque é o seguinte, nós não achamos que todos os neoliberais são oportunistas. Existe uma parte que tem um comprometimento com a pauta conservadora também, e isso é um amálgama da ideologia conservadora liberal. Agora, e aí eu vou terminando, Dari, mesmo assim, né, mesmo com as fontes alternativas de normalização de Bolsonaro, né, o lavajatismo, os neoliberais,
tem que ter algo a mais, né? E esse algo a mais é porque Bolsonaro, de fato, representa um tipo médio, né? Um homem comum, digamos assim, conservador, que ele é fundamental para a reprodução de um pacto autoritário, né? De dominação das classes dominantes brasileiras e que foi naturalizado nas famílias, mesmo nas famílias de classe média, ou seja, não era algo tão estranho. Se imaginava que ele não seria, né, não se alçaria a uma candidatura a uma presidência, mas do ponto de vista sociológico, não era incompatível alguém falar as coisas que falava, principalmente apologia à ditadura, apologia a essa politização reacionária, como eu estou dizendo, né, das pautas progressistas, das pautas por ampliação da cidadania, era uma figura que, de alguma maneira, ela representava, enfim, como organizar as disputas e as contradições de uma sociedade extremamente desigual por meio da ordem, da autoridade, da força no limite, né? Bom, Dari, era isso, porque eu acho que tem um outro aspecto que eu não vou falar aqui, mas se alguém perguntar, todos estamos hoje pagando um preço disso, que é um tipo de ideologia que alguns vão chamar de extrema-direita, eu justifico no texto porque eu estou chamando de neofascista, que é aquela que se recusou, né, é aquela que, por ter como objetivo na pandemia, né, criar logo imunidade coletiva, imunidade de rebanho, fez todo um conjunto de políticas federais que tinha como objetivo ampliar a circulação do vírus, né? E hoje a gente está olhando um país que passa uma das piores crises sanitárias, humanitárias, e tem as provas evidentes, né, de que essa ideologia, você paga um preço para ela, né, em razão dela, como, por exemplo, a recusa de comprar vacinas ou de acelerar o processo de vacinação por tanto tempo, ainda que isso fosse uma questão racional, né, mesmo para um governo que quer ter imunidade de rebanho logo, deveria comprar vacina logo. E aí eu tento explicar, não nesse texto, mas em outras coisas que eu estou escrevendo, por que a ideologia se desprende mesmo da racionalidade e por que a gente talvez esteja vivendo um período tão difícil e com muita apreensão sobre o que vai acontecer até o ano que vem. Obrigado, Sávio. Uma exposição super didática e também bastante profunda, então fácil de ser acompanhada. Agradeço imensamente. Vamos ganhar tempo, então vou passar para o grupo fazer as questões e para a gente começar o debate, tá? Sabe, você prefere, eu acho que é melhor aqui, né? Não tem um espaço. Faz uma questão e você responde, não é isso? Pode ser? Pode, como vocês quiserem. Eu posso começar colocando então, professor, meu grupo que ficou responsável por fazer as perguntas de hoje. Primeiro, eu queria agradecer ao professor pela apresentação, de muito boa qualidade, deu para entender muita coisa e até relacionar com o texto. E aí, a questão que eu acabei formulando vai no sentido do texto da classe média e a ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro. Nesse texto, o professor coloca que a classe média, para justificar a sua condição privilegiada na divisão de trabalho e na estratificação social, ela apresenta uma disposição estrutural a negar qualquer movimento, seja legal ou ilegal, que pareça contornar as regras do jogo na disputa por renda e por postos de trabalho social, economicamente valorizados no mercado e no Estado. Eu queria perguntar para o professor como ele enxerga a contradição presente no fato desse mesmo núcleo duro da classe média tentar a todo custo defender nos dias de hoje Bolsonaro de acusações envolvendo suspeita de crimes do colarinho branco ou de improbidade administrativa relacionados ao presidente e aos auxiliares do presidente no executivo e no Congresso. E é claro que a base talvez não seja tão grande quanto a de 2018, 2019, né? Com certeza diminuiu significativamente, mas ainda existem apoiadores, né? Tanto que a gente vê carreatas e protestos, mesmo que não de grande volume, significância, ocorrendo aí mensalmente, Brasil afora. Carlos Henrique, obrigado pela questão, excelente ponto. Talvez eu vou responder aqui em duas partes, primeiro dando alguns dados, né, e depois tentando uma explicação sobre os dados. Do ponto de vista de sustentação ativa
do governo, sustentação política. O que eu estou chamando de sustentação política? Avaliações ótimo e bom. E a gente poderia juntar com sustentação, digamos, mais passiva, que seria avaliação regular, né? Se você juntar avaliação regular, ótimo e bom, desde o início do governo, e principalmente ao longo da pandemia, o Bolsonaro, ele não desceu tanto de 1/3 do eleitorado. E se a gente detalha isso, né, e aí eu não tenho como falar em classes no sentido que eu estava dizendo, eu estou olhando mais para extrato de renda, ensino superior. O que você percebe? Por um lado, aumenta a reação negativa, a desaprovação do governo em extratos de renda superior, em diplomados, né, no ensino superior, só que não perde acima de 10 salários mínimos, renda familiar, ensino superior, ele não perde este 1/3 de apoio ativo e passivo ao governo, ou seja, você tem um núcleo duro fortíssimo, né, de ainda uma classe média apegada a esta plataforma política. Isso é inquestionável. Na última pesquisa do Datafolha, eu posso abrir ela agora, os números, assim, não estou com eles detalhados na cabeça, mas olhando por extrato de renda e por nível e por escolaridade, né, você toma um susto quando percebe que os setores que seriam, em tese, os mais informados, aqueles que poderiam ter uma reação mais forte, né, contra o negacionismo, a crítica à ciência, uma parte muito forte, ela não apresenta essa reação negativa. Pelo contrário, são apoios decisivos e fortes. Basta ver as carreatas, né? Os carros que estão indo nessas carreatas não são os populares. Não estou dizendo que não há apoio popular nas classes populares a Bolsonaro, não estou dizendo isso. Tem por mediações que eu acho que são outras, mas tem. Só que como explicar esse fenômeno, né? Como explicar o que a sua pergunta pressupõe uma contradição entre a defesa de um princípio meritocrático, de um princípio de moralização, e a realidade que a realidade objetiva que é oposta a essa, mas que essas mesmas pessoas, elas não estão reagindo, ou não estão se desvencilhando da forma como se esperaria que elas se afastassem. O Carlos Henrique, eu acho que é nesse momento que todo o debate que tem sido feito pela tradição marxista, principalmente pelos textos do professor Armando Boito Júnior, sobre o significado da ideologia neofascista, eles são importantes. É um momento em que você percebe que o que Bolsonaro representa é uma estratégia de purificação da vida, da nação e da família. Essa estratégia de purificação, e da própria ciência, né? Essas estratégias de purificação, esse reacionarismo que tem base social, ele historicamente se descola de sentidos de racionalidade. A sua pergunta pressupõe uma contradição na ordem da racionalidade. E o que eu estou querendo apresentar é um descolamento dessa ordem de racionalidade, no sentido de um apego a um projeto de purificação que ele está organizando, né, desejos, formas de sustentar o poder, né, frustrações, ressentimentos, né, que são base histórica de movimentos fascistas desde o século XX. Muitas pessoas recusam esse conceito porque acham que ele só pode explicar a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. E esquecem o fascismo de camisas verdes no Brasil, que são até hoje, mas enfim, mudou muito, os integralistas, que não era tão diferente de propriedade, família, nação e Deus, né, como lemas fortes principais. Até alguns deles estão em alguns ministérios do governo. A força dessa ideologia chamada de tradicionalista, dessa extrema-direita que tem ramificações, né, e tem um círculo transnacional, ela cria diferentes ordens de temporalidade, de qualificação
do que é o dever ético e moral. A minha resposta é essa, Carlos Henrique, o que explica essa contradição para quem ainda não se distanciou, mesmo com conhecimento sobre temas, né, que envolvem ciência, com a defesa do que seria o mérito, com a defesa da não corrupção, né, da pauta anticorrupção, quem não se descolou representa um fenômeno muito característico de outros momentos históricos da presença de uma ideologia neofascista, né, que tem um caráter irracional, né, não à toa todas essas experiências acabam ou com a aniquilação dos seus inimigos ou com essa aniquilação de si mesmos, né? E evidentemente que não estou dizendo com isso que todos os grupos, né, que defendem este governo, eles são característicos de uma ideologia neofascista, não é isso. Mas como todos os governos, os regimes, as formas de movimentos, né, fascistas no século XX, você tem diferentes grupos e interesses que estão convergindo, né, em determinado portador, liderança dessas ideias. Então, enfim, eu depois, acho que está para sair, eu posso passar para o Dari, ele passa para vocês, eu tento mobilizar esse argumento para explicar a condução, né, genocida da política federal na pandemia, justamente porque é negacionista, só que junto com o negacionismo tem produção alternativa de verdade e produção alternativa de o que é a vida. Vocês lembram do pronunciamento do Bolsonaro de 24 de março de 2020, quando tinham pouquíssimos casos ainda no Brasil? Todo mundo fez meme, fez brincadeira, porque ele falou que, como ele tinha histórico de atleta, o vírus não era muito preocupante. A coisa era muito mais grave. O que ele quis dizer foi, pessoas não, entre aspas, não saudáveis vão morrer, a gente tem muito o que fazer, e que as famílias cuidem delas, né? Então, aquele pronunciamento era a marca de um objetivo de política de Estado, fazer o vírus circular. Se você quer fazer o vírus circular, você vai ter que, em algum momento, prestar conta com as mortes que virão. E como que ele fez isso? Criando um sistema alternativo de comunicação sobre remédio, sobre tratamento, sobre as pessoas que estariam se dando melhor com o discurso da pandemia, que aumentaria a corrupção, né? É o momento que, a meu ver, mostra a correção das análises que diziam que esta é, no fundo, uma ideologia neofascista, aquela que entregou à morte, né, um conjunto imenso de pessoas, a ponto de, no fim, como eu disse, não ter o cálculo racional que é, dane-se que a vacina é da China, compra escondido, bota uma etiqueta, faz alguma coisa. Se o seu objetivo é fazer voltar logo a economia, você tinha que ter pensado na vacina desde o começo. Por que não comprou? Por que recusou por tanto tempo? Por que só se movimentou quando viu que o Dória ia, de fato, colocar e aquilo tinha? Porque a ideologia neofascista não é controlável. Se o vírus era um vírus chinês, se era uma guerra biológica, se era uma forma de controlar o mundo e o caos da pandemia era politicamente fabricado, chega no momento que você tem que prestar conta com essa ideologia. A ideologia, ela cria uma autonomia. E as recusas da vacina são provas evidentes de como a ideologia neofascista, ela cria um ritmo, um registro próprio que não, às vezes, tem mais volta. Pelo menos é assim que eu acho que tudo que está sendo... Né? Não é à toa que um Renan Calheiros está abrindo uma CPI citando o Tribunal de Nuremberg. Obrigado. Próximo. Boa noite, Sábio. Obrigado pela exposição, acho que foi muito proveitosa, muito didática. E eu queria perguntar sobre o texto, especificamente sobre o texto sobre classe média e meritocracia. Nele você aborda
uma figura que a gente tem contato no curso de economia com alguma propriedade um pouquinho maior, que é o Hayek, que algo que me chamou a atenção foi ele admitir que a forma como a meritocracia funciona não é aquela que ele defende no seu próprio livro. Ele reconhece que o mérito não está atrelado à remuneração, e a remuneração está atrelada a resultado, que não necessariamente quer dizer que a pessoa que fez maior esforço vai ser a que vai ganhar mais ou vai ser melhor reconhecida pela sociedade. Mas mais interessante que isso, ele reconhece que, ainda assim, o governo deve manter essa ilusão para o bom funcionamento da sociedade. Então, justo ele que defende que a expansão do Estado levaria à servidão, o Estado atrai as piores pessoas pelo poder, mas o Estado tem uma função essencial para a organização da sociedade que ele pretende, que ele propõe. Então, eu queria perguntar como é que, dentro do contexto brasileiro, a meritocracia está sendo mobilizada como uma forma de domínio da população e uma forma de disciplinar as massas mesmo, e a própria classe média, que às vezes acaba caindo nisso, sem ser que não é a classe média, às vezes, que mais trabalha, que vai ser a melhor remunerada, e às vezes ela pode estar trabalhando muito mais e não está sendo remunerada por conta disso. Perfeito, Augusto, muito bacana a questão. Eu tinha aqui preparado de falar alguma coisinha sobre isso, acabei passando, porque imaginei que poderia vir no debate, e é muito legal conversar com vocês que estão aí no curso de Ciências Econômicas e têm, né, um contato mais direto com essas produções. Eu vou confessar, né, o Hayek eu admiro, ainda que eu esteja no espectro político, pelo menos, né, dos meus princípios, né, num polo oposto, admiro pela sinceridade e pela sofisticação também, de colocar certos temas, até pela forma clara e direta com que ele argumenta. De fato, está muito assim à frente de Mises, por exemplo, né, não chega nem perto, o nível da elaboração do Hayek é muito superior, e esse é um aspecto muito interessante, que é o elemento que mais o diferencia da tradição neoclássica, né, que quebrar o princípio de que os retornos, eles são equivalentes a uma produtividade, e essa produtividade seria uma expressão de esforços, né, do capital humano, seja do que for, que vai, na tradição neoclássica, a coisa se resolve, cada um ganha o que conseguiu, né, o que de certa forma você produziu, e esse retorno ele tem um grau de equivalência com esses esforços. É nesse momento que o Hayek ele intervém, dizendo que se for para ir até o limite com o princípio do laissez-faire, né, do mercado impessoal, isso teria um problema, que é o fato de que apenas a posteriori é que o mercado ele sinaliza, né, o quanto que certas ações elas foram mais ou bem executadas, ou você estava certo ou não, né? Se é para colocar o mercado como grande equalizador ali, de alocação de recursos e de princípio também de justiça, você teria que admitir, como vai dizer abertamente o Hayek, que você pode se esforçar muito e se ferrar, né? É isso. A questão é essa. E ele diz de uma forma que é de maneira sincera, dizendo o seguinte: gente, tem um perigo, viu? Porque vai ter muito fracassado nessa sociedade. E esses fracassados, se vocês ficarem falando para eles que o princípio do mérito é um princípio de retorno, né, ao sentido que você dá para o trabalho, a sua produtividade, ele vai ficar toda hora colocando que muita coisa não está sendo rentabilizada como ele imaginaria. Bom, por isso que eu acho que embora a presença, né, da escola austríaca ela tenha sido forte nesse contexto, na hora do vamos ver, os grupos, né, um MBL da vida, enfim, eles não vão defender isso que o Hayek está dizendo, eles vão falar uma coisa mais próxima dos neoclássicos, do tipo, não vou entrar nessa questão,
né? O que o Hayek fala no Fundamentos da Liberdade é o seguinte: olha, eu sei que isso está errado, dizer que as pessoas são recompensadas pelos seus esforços, pelo seu mérito, só que se você não falar isso, as pessoas não vão fazer nada, né? Elas vão ficar um pouco desmotivadas e desincentivadas a produzir. Elas precisam continuar tentando, né? Aí, Augusto, o que eu queria dizer é o seguinte: na prática, quem completa aí, quem preenche esse espaço entre vou ter que ficar a vida inteira tentando, não sei exatamente se eu consigo, mas eu vou ter que manter o ânimo, vou ter que manter a motivação para aquela coisa de, né, quebrar a cara várias vezes, né, é muito, no plano concreto, aqui tem que entrar a sociologia, no plano concreto, é muito difícil que, mesmo que Hayek não esteja se valendo de um argumento de ordem teológica, religioso, você vai preencher isso com algum tipo de força social mais orgânica, que é da religião, que ela vai tentar dar uma explicação para esse fracasso, para esse infortúnio, como algo que se passa na Terra, né? Então, o meu argumento é, não tem justificação laica forte o suficiente para fazer que esse ultraliberalismo da escola austríaca ganhe as massas, vamos dizer assim. Como que você vai ganhar? Eu acho que o exemplo do MBL representa muito isso, quando perceberam que só teriam maior aderência quando incorporassem de alguma forma a pauta conservadora, né, dos costumes, da moral, e se distanciassem daqueles libertarianos que no início poderiam ser os seus integrantes, né? Você percebe, o episódio lá do Queer Museum, ele foi bem representativo disso, né? Então, essa é um pouco o que me ajuda até a explicar por que o conservadorismo liberal não é só oportunismo. Ou seja, esse liberalismo mais radical, né, ele vai precisar de uma ordem de justificação mais em outro registro, né, de salvação do espírito, das almas, de recompensa, em algum momento, nem que seja depois da morte, eu vou ser recompensado por tudo que eu estou fazendo, vai precisar de alguma coisa que dê o seu substrato. Aí, a segunda parte da pergunta é sobre esse mecanismo, né, da meritocracia, que ele acaba englobando um conjunto muito complexo e que constitui uma forma de dominação. Ela é tão grande, eu diria, o Augusto, que mesmo movimentos que questionam a meritocracia, eles podem, em várias situações, não conseguirem se dissociar completamente dessa ideologia meritocrática. Deixa eu dar um exemplo. Você pode ter demandas fundamentais, importantíssimas, relacionadas ao tema da questão racial, de gênero e de sexualidade, mas você pode fazer isso sem romper completamente com a ideologia meritocrática. Como? Eu tenho uma discriminação, um preconceito que é da ordem do caráter, que é da ordem não estrutural, né, como muitos grupos tentam mostrar, mas é da ordem a pessoa é desinformada, a pessoa ela prejudica a outras, discrimina a outras, mas o mercado, se não houvesse isso, o mercado só avaliaria a real competência, o real mérito da pessoa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Podem existir formas de questionamento da meritocracia que queiram apenas, entre aspas, retirar discriminações que são vistas como da sociedade e não da lógica econômica, para dizer que, no fim, agora sim, as pessoas vão ser avaliadas pelo seu mérito. Como se eu estivesse sendo impedido de ser avaliado por ser racializado de uma forma, generificado de uma forma, por ter um comportamento a respeito da sexualidade de uma forma. Qual é a alternativa a isso? Essa alternativa é muito complexa, é muito difícil. É mostrar como esta questão da raça, do gênero, da sexualidade, ela é parte da dinâmica da própria economia, da própria forma de exploração.
né? Então, mas aí a gente teria que fazer uma outra conversa para explicar um pouco disso. Só queria tentar, não sei se ficou claro esse aspecto, né, de que você tem um campo possível de neoliberalismo progressista, de fato, né, que a discriminação é da ordem do indivíduo, ou de indivíduos, com maior informação e políticas, você retira a discriminação, e agora o mercado pode funcionar da maneira correta, que é avaliar apenas as pessoas pelo mérito. Então, é tão complexo, no fundo, essa ideologia meritocrática, que ela pode até reverter, ela pode se revestir de conteúdos progressistas, vamos dizer assim. Obrigado, Sábio. Vamos lá. O próximo que queira perguntar, o grupo. Oi, Sávio. Eu gostaria de agradecer sua apresentação novamente. E eu tenho uma pergunta, porque lendo os seus textos, você fala bastante sobre o discurso preconceituoso que foi legitimado, de certa forma, com a eleição do Bolsonaro. E a minha dúvida é justamente se nós somos um país que a maior parte da população é negra e a maior parte da população é mulher, como que ele conseguiu atrair essas minorias como apoio político dele? Você acha que foi muito do voto dele, que ele recebeu, foi para não votar no PT? E era nesse sentido a minha pergunta. Obrigado, Lavínia. É uma questão difícil, eu não vou saber te responder completamente, eu só vou poder indicar algumas pistas, vamos dizer assim, que podem ajudar a gente a entender. A maior resistência ao Bolsonaro está na população autodeclarada, né, preta e parda, os grupos negros, e está nas mulheres, né? Então, ok, ele ganhou, porque ganhou também conseguiu o voto desses grupos, mas a resistência estava ali também. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, aqui, que eu acho que é a importância, de novo, da gente voltar para a tradição conservadora brasileira. Né? Em que sentido? É aquilo que exige ler Gilberto Freire, ler os grandes conservadores brasileiros que tentaram dar um tipo de sistematicidade, vamos dizer assim, à lógica social que o mundo, a sociedade brasileira, ainda de ordem senhorial, né, estamental, escravocrata, ela criou. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Diferentemente de abordagens e de grupos supremacistas, racistas de outros países, que vinculavam de maneira muito forte a sua identificação à violência, à exclusão, né, de grupos étnicos ou imigrantes, enfim, outros, um supremacismo branco, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, ou em alguns lugares da Europa, você tem o conservadorismo brasileiro, ele tentou, de alguma maneira, incorporar o que seriam as nossas diferenças culturais, que compuseram, né, a formação do país. Não à toa, eu citei aqui para vocês os integralistas, que é o fascismo de camisas verdes, como se diz, eles eram contrários às posturas de desqualificação racista, né, dos nazistas, dos fascistas italianos, aos grupos negros. Eles tentaram, parte deles, coibir as tendências antissemitas, né, teve uma disputa nos integralistas para isso. E o que isso significou? Né? Significou que, de certa forma, os recursos, os mecanismos de poder historicamente constituídos na sociedade brasileira, patriarcal, né, de origem escravocrata, tentaram oferecer um lugar para o conjunto das pessoas que eram inferiorizadas pelo preconceito, pela discriminação, como se elas não politizassem essa diferença, poderiam ser acomodadas, de certa forma, dentro desse sistema de poder, né? Então,
É isso que dá a existência no Brasil do racismo velado. Claro que tem um racismo explícito também, mas dá a dinâmica de um racismo, a própria noção, né, que só numa produção mais tardia do Gilberto Freire ele vai comentar a respeito da noção de uma democracia racial, mas essa ideia de que aqui as raças, elas teriam se equilibrado de alguma maneira e todos se veriam dentro da possibilidade de ascensão, né? Esse pensamento conservador é muito forte, e eu acho que essa é a segunda questão que eu queria tentar assim, te colocar como resposta para a sua pergunta, ou seja, a ideologia conservadora, ela penetra nos grupos dominados, seja nos trabalhadores, seja nas mulheres que sofrem o machismo, né, as formas de dominação patriarcal, seja nos próprios grupos não brancos, né, pardos, pretos, grupos negros em geral, autodeclarados, né, que podem, de alguma maneira, reproduzir, ainda que com mediações, essa ideologia mais ampla, conservadora, de que a raça não seria um problema de dominação, que a questão do gênero também não seria, uma ideologia conservadora que, portanto, naturalizou a ordem desigual. É como se, todo mundo sabe que a sociedade é desigual, mas ela é um pouco legítima, de alguma maneira. Isso é um tema muito tratado, né? Tratado pelas obras. Eu citei aqui o Adalberto Cardoso, vale a pena ler o livro dele chamado A Construção da Sociedade de Trabalho no Brasil, que fala sobre isso. Os próprios livros do Gessé Souza, né, um pouco mais ali nos anos 90, começo dos anos 2000 também, tratavam bastante desse tema. Um conjunto do pensamento social também aqui, que eu nem estou citando, mas não é porque você faz parte de um grupo que sofre a opressão e a dominação que você está imune à própria ideologia conservadora, né? E por que é tão difícil sair dela? Geralmente, essas pessoas são criminalizadas, se saem dela, são mortas, são perseguidas, são violentamente reprimidas, né? Então, a força de um pacto conservador para manter essa desigualdade absurda, né, muito alta, em níveis que podem parecer como legítimos, faz com que a gente entenda por que é tão difícil colocar esses temas em questão, e explica, sim, né, porque você vai encontrar apoio de vários grupos ao bolsonarismo. Ficou claro, Lavínia? Não sei se... Sim, muito obrigada, Sávio. Obrigado, Sávio. Mais alguém? Questões? O Sávio? Quem mais quer fazer questões? Enquanto ninguém se inscreve aqui, eu vou fazer duas, Sávio, aí. A primeira, você já até respondeu um pouco em parte, que me impressionou muito, né, como é que essa questão aí da meritocracia, agora ela começa a ser analisada de uma forma um pouco mais crítica, né? Ganha espaço, uma análise um pouco mais crítica da meritocracia. Tem esse livro que fez um certo sucesso aí ganhou evidência, A Tirania do Mérito, né, do Michael Sandel. Michael... Eu vou dar aula amanhã dele até, Dari. Eu bati o olho em outro livro aqui e misturou na minha cabeça. É o cansaço também da hora, mas... sim, Tirania do Mérito. O Piketty está falando muito sobre... Michael Sandel. Isso, Michael Sandel. Até porque ele ganhou uma certa evidência. E aquele relato que você pega do livro do Dallagnol, né, um pouco da educação dele, que está no teu texto, primeiro aí, que eu achei muito impressionante, né? Logo lembrei dessas duas coisas, né? Uma vida super, a família toda estruturada no sentido de preparar os filhos para poder concorrer no ambiente em que as oportunidades são cada vez mais escassas, né? E aí os efeitos, como é que isso vai tornando a sociedade doente e vai tornando a sociedade absolutiza isso, né? Apesar de das críticas, absolutiza isso fortemente. Eu me lembro
Sandro, também essa coisa de como, até profissionalmente, por exemplo, as mulheres, os homens têm uma certa posição de igualdade numérica nos grandes escritórios jurídicos americanos, mas quem ocupa as funções depois, né, de destaque e de direção sempre são os homens, né? Porque essas tarefas de preparar os filhos para concorrer ainda sobra mais para as mulheres, aí. Mas isso é um ponto só. Então, a pergunta que eu queria te fazer um pouco também é na tua percepção, um pouco isso, né? Porque também é isso, você também fala no texto dos fracassados, você falou aqui na resposta aos fracassados, né? Tá respondendo o Augusto aí, o partido do AEP. Então, você acha que esse discurso ele começa a perder força de mobilização, de ação? Te pergunta, claro que ela está muito localizada em alguns setores, ele tem muita força. Que isso também tem a ver, eu acho, viu, com essa coisa do neoliberalismo, né? Se o neoliberalismo continua tendo essa força hegemônica ainda tão forte na sociedade ou não, ou se ele vai perdendo legitimidade. Então, eu queria te ouvir mais sobre isso, um pouco. E a segunda questão que eu queria te fazer é o seguinte, eu sei que é um pouco mais conjuntural, atual, né? Você chegou na tua fala, falar um pouco aí da vacina, negacionistas e tal, toda um pouco essa lógica aí. Porque isso que me impressiona um pouco, né, que alguns grupos que consideravam que era muito forte a sustentação do Bolsonaro, por exemplo, aí, né, em torno do Lava Jato, quando o Moro sai do governo, não acontece nada com o Bolsonaro do ponto de vista da sua popularidade, não tem traço, absolutamente nenhum impacto, né? Ele abandona em terra, que é essa questão, aparecem essas questões mesmo rachadinhas, traço, né? Que começa a perder uma certa popularidade, mas ainda com uma força muito grande, em função também do comportamento da pandemia e também por causa das dificuldades econômicas, né? Talvez, não sei se estou exagerando um pouco nisso, não é pela sua visão do mundo, nem pela sua pauta, né? Que é isso um pouco. E aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, que a pandemia, pelo menos a possibilidade da vacinação, no final do ano, de atingir um grupo maior de pessoas é grande, né? A não ser que haja uma catástrofe total, mas é grande. Obviamente que tem a possibilidade também do número de mortes ser uma coisa muito expressiva na sociedade e todas as famílias ou todas as pessoas ter alguém próximo conhecido que morreu ou que tem sequelas da Covid, né? Da doença aí, né? Então, a questão coloca assim, quais são as bases hoje que você acha que continuam sustentando essa alta popularidade e se, olhando um pouco essa questão mais estrutural, que você fez referência, a conservadora, a sociedade brasileira, se a pandemia mostrar sinais menos de certa forma, você vai controlar, vamos usar uma expressão mais, um pouco mais controlado. A economia também, aqui, todo mundo aqui, a economia também é uma outra incógnita grande, né? Como é que vai estar a economia. Mas essas questões colocadas, que é um cenário que você, considerando a base de apoio, considerando essa questão conjuntural, que cenário que você desenha do ponto de vista político aqui para 2022? Eu tô com uma cachorra importunando aqui, desculpa, gente. Daria, eu consigo só ir até certo ponto aí na sua pergunta, mas agradeço bastante também. Deixa eu separar aqui. A primeiro conjunto ali, né, do comentário, da pergunta que você fez, tinha a ver com se uma ideologia neoliberal ela perderia a força, né? E um dos, até estou perguntando para ver se eu estou indo para um caminho que é o que você estava pensando. Se um dos sinais de que a própria ideologia neoliberal ela está perdendo força é uma crítica mais ampla à meritocracia e à forma como isso está sendo traduzido numa pauta que não é mais da esquerda, vamos dizer assim, né? Tá? O meu ponto sobre isso é o seguinte:
em determinada dimensão, sim. Certas visões passam a ser combatidas de uma maneira mais enfática, o que não permite que argumentações neoliberais típicas possam contornar agora alguns problemas. Não dá mais para, graças aos movimentos que lutaram pela ampliação da cidadania e por reconhecimento estratégico de identidades, agora, de alguma maneira, todos têm que passar por isso e têm que prestar contas um pouco. Porém, em outra dimensão, e talvez seja aquela que está mais acontecendo, parte dessas demandas estão sendo acomodadas pelas próprias forças neoliberais. Um exemplo para mim muito evidente, eu tenho falado bastante sobre isso porque é parte da minha pesquisa, é a maneira pela qual esses valores, essa crítica à meritocracia, está sendo feita por um conjunto de empresas, algumas delas que eram startups, agora são grandes empresas, que elas arrogam para si a política de ampliar a cidadania, mas dentro das suas empresas, e junto no mesmo pacote, distanciam os trabalhadores dos direitos do trabalho, por exemplo. Qual é o exemplo que eu estou querendo dar? Essas plataformas, aplicativos, que se vocês forem olhar, acho que o iFood é um dos mais, até escrevi sobre isso recentemente, o iFood talvez seja o melhor exemplo, políticas extremamente avançadas a respeito da questão racial, de gênero e sexualidade para os seus colaboradores, trabalhadores diretos, e a negação completa da cidadania pelo trabalho para milhares, milhões quase de pessoas que estão ficando disponíveis nas suas plataformas, não ganham por esse tempo, ganham só pelo um tipo de salário por peça, né, reativado. A Ludmila já deve ter exposto bastante aqui sobre isso. Então, olha como a coisa é complexa, né? Você tem uma crítica que a gente poderia dizer a meritocracia no sentido mais genérico, e ela pode ser feita pelos mesmos grupos que negam direitos básicos de cidadania via reconhecimento do emprego, dos direitos do trabalho, né? Então, acho que tem esse lado, a meu ver. Então, como que eu diria isso de uma forma de tentando dar uma conclusão meio de perspectiva, né, com alguma fundamentação sociológica? Esses grupos vão continuar mantendo essa aparência de progressismo, vão continuar fazendo campanhas, marketings dentro de uma classe média progressista, que vão imaginar que é impossível combinar direito a não ser discriminado do direito do trabalho, quando na verdade é o contrário, né? Direito do trabalho ter um emprego estável é aquele que mais te permite que você faça disputa política sobre a questão racial, de gênero, sexualidade, porque você tem garantias, né, de que não pode ser, enfim, despedido de qualquer maneira, ou não pode ser afetado de qualquer maneira, se é um autônomo, né? Bom, mas o ponto eu acho que a perspectiva é de uma luta bastante grande por essas forças de tentarem se apresentar como mais palatáveis nesse dia, e podem ganhar muito, né, acho que já estão ganhando um campo grande, mas agora, 2012, 2022, não vai ter tempo, né, a meu ver, para essa terceira via. Vamos combinar que ela vai ser, muito provavelmente, a não ser se, muito provavelmente, se não houver nenhuma nova disputa dentro das frações dominantes que exclua, né, a candidatura do Lula em 22, você vai ter, né, uma esquerda ali, aí, bom, tem uma discussão a respeito de qual é a lógica, né, que Ciro Gomes está fazendo, se ele está contando com uma caída muito grande do Bolsonaro a ponto de ele disputar o segundo turno no lugar de Bolsonaro, ou porque parece que ele desistiu de disputar o segundo turno no lugar do PT, né, então tudo leva a que ele está contando com isso, e se o Bolsonaro derrete mesmo, pode ser uma jogada que dê certo, do ponto de vista, né? Porém, Dari, e a resposta agora
entrando mais direto, que junta o que você perguntou, o Moro sai, não perde tanta popularidade do governo. É a mesma, a resposta que eu vou dar é a mesma para o problema de se a pandemia ficar ainda pior, será que o governo derrete, mesmo com algum, né, auxílio, alguma volta de atividade econômica? A resposta para essas duas coisas, a meu ver, estão interligadas, que é basicamente o seguinte: o movimento dessa ideologia do conservadorismo liberal, e parte desse conservadorismo liberal tem uma ideologia neofascista dentro dele, ele se descola. Depois dele se tornar normalizado, depois dele se tornar aceitável, ele se descola de algumas bases, que foi o que aconteceu com parte do lavajatismo, né? O Moro foi visto como não corajoso o suficiente para ir até o fim, no fundo, e derreteu, né? E aqui eu vou falar uma coisa, Dari, espero muito estar errado, mas muito. Mas se o que eu estou falando se prevalecer, eu diria que nem se houver 1 milhão de mortes no Brasil, o Bolsonaro perde a força que tem ainda hoje. Já descolou de número, já descolou de dimensão quantitativa. Está em outra ordem. As pessoas podem perder pessoas da família e não vai alterar o tipo de estratégia, digamos assim, dessa ideologia de purificação da vida, da nação, da vida, da família que o Bolsonaro começou, de maneira conservadora, de maneira, a meu ver, até neofascista em certo aspecto, em certa dimensão. Não tem número de morte que vai fazer. Considerando isso que eu estou falando, imagino ser muito difícil ter um número de mortes que vá poder ser visto como inaceitável. Já era para ter acontecido lá atrás. Já passamos dessa barreira de humanidade. O que pode acontecer, a meu ver, é ficar restrito de fato a esse 1/3, um quarto ali, e ter uma campanha mais aberta, né, de uma candidatura, seja de Ciro Gomes, mas principalmente, eu acho, de Lula, que deve estar no segundo turno, né, permanecer as coisas assim, que vai ter que se mostrar, enfim, como está tentando se mostrar, incorporando outras dinâmicas e outros arranjos, né. Mas, Dari, o fim é esse, a conclusão é um pouco essa, esse 1/3 ou 1/4 hoje bolsonarista, ele é heterogêneo, mas ele é forte porque ele está entranhado em alguns lugares sociais, algumas dimensões que têm poder, não só prestígio, mas tem poder também das armas, né? Então, é uma classe média, seja no Estado, seja no mercado, é a força ainda da aposta neoliberal, que já está vendo que está conseguindo, né? Conseguiu reformas que não seriam conquistadas de outra maneira, pode dobrar a aposta, porque do ponto de vista de limite civilizatório, humanitário, já rompeu, né? Então, o meu medo mesmo é que, se Bolsonaro vai para o segundo turno, é óbvio, evidente, que ele vai questionar o resultado da urna. E o que vai acontecer depois disso, eu não sei, né? Não vejo garantias de um equacionamento pacificado dessa transição, né? Porque, ao que tudo indica, ele não ganha, né? Ao que tudo indica, ele vai para o segundo turno e não ganha, seja de quem for o que está disputando. Pode ser que ganhe, enfim, a gente, de novo, perceba que o problema é muito maior do que se imaginava. Eu acho que não. O mais provável é ir para o segundo turno, perder, não aceitar, e aí tem um aparato atrás que vai colocar a questão em outros registros, né? Não acho que vai ter transição muito simples, não, de poder, é isso.
Obrigadíssimo, sabe, pelas reflexões, porque, de fato, não tem... cenário sempre é uma coisa difícil, né? Que é muito dinâmico, né? Tudo. A gente aqui na economia sempre trabalha muito isso, né? Porque sempre... Na economia sempre você faz, você desenha os cenários, você utiliza vários cálculos econométricos, projeções e tudo e tal, né? Mas a realidade humana ela é marcada pela incerteza, né? E muitas coisas podem acontecer daqui até lá ainda, né? Ah, não, com certeza. Eu até falei uma coisa que, do ponto de vista de prospecção, tem um grau tem um grau equivocado, um grau complicado, que é imaginar que a situação vai ser a mesma, né, que a gente está vivendo ali para o segundo semestre de 22. Mas se os movimentos que eu indiquei, eles, de alguma forma, são consistentes a esse ponto, eu continuaria apostando que é mais provável que o quadro seja esse, né? Espero que não seja. Tanto é que eu acho que para o quadro não ser esse, o Bolsonaro tem que sair antes, tem que cair. Exatamente, Ou aconteceu alguma coisa do lado do Lula, né, também, né? Aqui, sabe, pergunto para a turma, tem mais alguém que faz alguma questão? Também já nos aproximamos de 2 horas, né, da ação, deixa eu olhar aqui, 10h54, então tá mais do que bom do ponto de vista do tempo, né? Sávio, muitíssimo obrigado, foi excepcional, como imaginava, você é super didático, as ideias muito claras, colocadas, tem uma pesquisa que eu gosto muito, acho muito, traz uma série de questões muito importantes para a nossa reflexão, para o entendimento da realidade social, né? E aí, basicamente, também essa pesquisa que mostra um pouco, acho isso, né? As características de um certo pensamento que é mais predominante nos setores médios da sociedade, né? Eu acho que é essa questão que você traz muito para a gente, né? Na juventude, ali o que está enraizado, essa é uma certa visão, né? E aí que pegou mesmo o discurso de refundar as bases do país, né? Que você fez referência, né? Quando você começou a perceber primeiros movimentos lá em 2013. Até tinha muita vontade aqui, mas não vai dar tempo mais, de você também fazer uma leitura um pouco dessas mobilizações que você acompanhou, né? Do seu sentido, significado, a leitura do que elas foram, como é que elas foram ganhando essa dimensão. Você falou algumas características, né, de quem era o público que estava presente nessas manifestações, você fez alguma intervenção, mas dava vontade ainda de explorar muito isso também, toda essa pesquisa mais empírica e com base também na sua análise, né, mais teórica sobre esses movimentos. Mas hoje, infelizmente, não dá. Fica para outra oportunidade aí, né? Não, tranquilo, Dari. Gostaria sim, poderia falar e quando tiver oportunidade. Eu só deixei, Dari, um link para uma entrevista que eu dei para aquele jornal da Unicinos, IHU, que eu tento concentrar um pouco as coisas, algumas delas que eu não falei aqui, aí quem tiver interesse, acho que está um pouquinho mais... É verdade. E esse é um site aqui, viu? Quem gosta de acompanhar um pouco as questões, os fatos, vale a pena olhar esse IHU, né? Ele traz entrevistas muito legais aí. Eu vou olhar aqui também, viu, Sábio? Obrigado. Foi quando que você deu, Sábio, a entrevista? Foi o ano passado, ali para o meio de 2020, julho de 2020. Então tá ótimo. Então, agradeço, então, mais uma vez, Sábio, foi ótimo. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade de fazer essa atividade, essa aula conosco, e valeu mesmo, sabe? Um grande abraço mesmo. Esperamos logo, logo nos encontrar, né? A gente quase se encontrava diariamente aqui no almoço e tal, poder conversar, né? Agora só eventualmente ainda de forma virtual. Esperamos logo, logo a gente poder se encontrar de novo, né? Eu sabe que essa pessoa não sabia, ele estava falando no começo, ele já sabia disso. Ele está participando também das ações da Unicamp de combate à pandemia, né? E, inclusive, você está acompanhando também o pessoal da saúde está fazendo aqui com os motofretistas aqui, né, com os trabalhadores de plataforma digital,
aqui, né, fazendo testagem, fazendo acompanhamentos, observando eles do ponto de vista mais clínico, e vocês e outros olhando isso do ponto de vista mais sociológico, né, do que é essa realidade desses trabalhadores no enfrentamento da pandemia, né, que é um trabalho muito interessante aqui, né, agora, durante a pandemia, que é puxado pela Diretoria de Direitos Humanos aqui da Unicamp, e com um grupo de médicas, principalmente, né, a Silvia Santiago e a Vera, né. Então, bonito trabalho que você está fazendo aí também, né, Sávio? E ele falou que também vai estar assessorando a comissão de graduação, então vai ter muito contato com os estudantes aqui nas suas demandas e nas suas pautas pela permanência aqui. Tá? Ótimo trabalho, Sávio, para você nessa frente aqui, tá? Sucesso aí. Obrigado. Então, Sávio, obrigado, viu, mais uma vez, e valeu mesmo, gostei demais. Obrigado, Ari, gostei bastante também das questões, eu agradeço muito por vocês terem lido e terem reagido. Nos textos aí tem meu contato, né, meu e-mail, fiquem à vontade se precisarem de alguma dica, alguma coisa. Esse texto mais específico que eu escrevi agora sobre, né, a questão do governo na pandemia ainda não foi publicado, mas deve sair em breve. Vocês conseguem encontrar aí, só o famoso Google acha. Tá. Se puder passar, eu passo para eles aí. Beleza. Tá ótimo. Então, valeu. Então, boa noite a todos e todas, e nos encontraremos aqui na terça-feira, aqui, tá? Boa noite, gente. Obrigado, viu, pela paciência aí também. Tá. Valeu, não? Foi ótimo, sabe? Bem didático, bem... Tá gravando ainda, Dari. Eu tô aqui com uma caixa que tá fazendo um bar. Cara, não dá para ouvir.